Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, a minha vida eu coloco em tuas mãos, pois necessito, Deus, da tua sabedoria, necessito do teu conhecimento, necessito, Deus, da unção do teu Espírito Santo para proclamar esta palavra que é tua, não é minha. É uma revelação do Senhor, não é uma revelação minha, é conhecimento e sabedoria puramente do Senhor, Deus, não pertence a mim, por isso me ajude, Senhor. Ajuda-me, eu te peço, que a tua palavra venha nos exortar e nos alertar, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e versículos 17. Amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, esses versículos falam daquele grande dia, da volta de Jesus. Esse versículo fala daquele grande dia onde todo olho verá o Filho de Deus surgir nas nuvens e os anjos receberem ordens para percorrer toda a terra, para juntar os filhos de Deus diante do Senhor, e ali seremos arrebatados, não somente nós, mas aqueles que morreram em Cristo. E a palavra de Deus ainda acrescenta, ainda traz essa explicação, ainda lança luz sobre o mistério. Os que morreram em Cristo, Reginaldo, ressuscitarão primeiro. Nós iremos esperar aqueles que morreram firmes e fiéis na presença de Deus ressuscitarem, e depois seremos arrebatados juntamente com eles para a presença do Senhor, e lá para sempre estaremos. Mas, meus irmãos, esses versículos falam da trombeta, do ressoar da trombeta de Deus. Imagine o susto. Talvez estaremos ali nos nossos afazeres domésticos. Talvez o Reginaldo estará levando o Anthony para a escola. Talvez a irmã Daiane esteja ali tricotando. Talvez estejamos ali ocupados, tomando banho ou até dormindo, cochilando, e de repente um som de uma trombeta, meus irmãos, que vai ressoar por todo mundo, anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu acredito, meus irmãos, que só vai se assustar quem não tiver em espírito. Quem não tiver em espírito vai tomar um susto, vai gritar, vai colocar a mão no coração: meu Deus, o que é isso? Mas quem tiver em espírito vai reconhecer que é a trombeta que anuncia a volta de Cristo. Eu não sei se sentiremos um arrepio, eu não sei se sentiremos um calor, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai testificar ao nosso espírito que a trombeta, que aquele som é o ressoar da trombeta de Deus, que vai tocar, meus irmãos, naquele grande dia. Aleluia! Mas, meus irmãos, a palavra de Deus também fala de outras trombetas. E é a respeito dessas trombetas que nós iremos meditar. Prepare os ouvidos, prepare o coração, porque nós iremos ler muitos versículos a partir de agora. Porque, meus irmãos, antes da trombeta que irá ressoar anunciando a volta de Cristo, a palavra de Deus fala de outras trombetas que irão tocar anunciando outros acontecimentos. E acredite, são acontecimentos tenebrosos, que tem que acontecer e que vai acontecer. Mas não pegará de surpresa nenhum homem e nenhuma mulher que verdadeiramente estiver firmado no Senhor. Amém? Apocalipse, a partir do capítulo 8,
Apocalipse capítulo 8, a partir do versículo 6. Preste bem atenção, meus irmãos, será uma leitura longa. Que a alma e o espírito de vocês estejam atentos, porque Deus quer falar e Deus vai falar. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Misericórdia. Tessalonicenses fala da trombeta que vai ressoar, anunciando a volta de Jesus Cristo. Mas no livro do Apocalipse, o apóstolo João teve uma revelação de outra trombeta que vai tocar. E quando essa trombeta tocar, tudo isso que eu acabei de ler acontecerá nessa terra. Granizo, fogo misturado com sangue que queimará 30% das árvores, 30% das plantas, 30% das ervas verdes. A trombeta vai anunciar, meus irmãos, um flagelo. A trombeta vai anunciar uma tormenta. Essa trombeta tocada por um demônio? Não, por um anjo de Deus. Por um anjo de Deus, meus irmãos. É um anjo de Deus obedecendo a ordem de Deus que vai tocar essa trombeta, que vai ressoar essa trombeta, e tudo isso vai acontecer. Mas tem outra trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de uma grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Uma outra trombeta ressoou, e uma grande montanha de fogo foi atirada no mar, causando grande destruição. Terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome dessa estrela é Absinto, e a terça parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O terceiro anjo vai tocar a trombeta, e uma estrela da morte cairá sobre a fonte das águas, contaminando essas águas, e milhares de pessoas morrerão. E a quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com forte voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Uma águia surgiu no céu, lamentando porque mais 3 anjos estavam segurando trombetas para mais 3 toques. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus. Ai daquele que não tiver o Espírito Santo. Falando em gafanhoto, meus irmãos, olha o que está do seu lado, irmão Francisco.
Algo que está do seu lado aí. Coincidência, né? Um grilozinho, uma espécie de gafanhoto. No momento que eu li sobre gafanhoto, entra um grilo, um pequeno gafanhoto na igreja. Deixa Deus falar. Não mate ele não, tá bom? Deixa ele vivo. Aleluia. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Misericórdia. A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, para o dia, para o mês e ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das suas obras. Eles não deixaram de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos e roubos. A 6ª trombeta foi tocada. Perceba que a cada trombeta o flagelo vai aumentando. Percebam que a cada trombeta o funil se aperta. Percebam que a cada trombeta o sofrimento aumenta. Mas tem a 7ª trombeta. E a 7ª trombeta, meus irmãos, está em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 15 em diante. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e no tempo determinado para serem julgados os mortos,
para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. Antes do ressoar da trombeta de Deus, que anunciará a volta de Jesus Cristo, 7 trombetas irão tocar, e os joelhos de muitos irão tremer. O coração de muitos irão sucumbir. Terror e aflição se chegará à mente e à alma de muitos que não temem ao Senhor, de muitos que não obedecem à palavra de Deus, de muitos que não se rendem verdadeiramente ao Espírito Santo de Deus. Mas pastor, quando isso vai acontecer? Ah, pastor, eu tenho certeza que isso vai acontecer depois que Jesus voltar e nos levar para perto dele. Meus irmãos, deixa eu desanimar vocês um pouquinho. Eu acredito que essas 7 trombetas serão tocadas antes de sermos arrebatados. Eu acredito que essas 7 trombetas serão tocadas antes do ressoar da trombeta de Deus, que anunciará a volta de Jesus. E por que eu digo isso? Porque, meus irmãos, tudo o que eu li, tudo que eu acabei de ler, essas 7 trombetas estão registradas nos capítulos anteriores àquela declaração de Jesus: eis que vem sem demora. As 7 trombetas não estão registradas no Apocalipse depois que Jesus Cristo disse: eis que venho sem demora. É antes de Jesus ter feito essa promessa. As últimas palavras de Jesus, meus irmãos, Apocalipse capítulo 22, versículo 20: certamente venho sem demora. Foram as últimas palavras de Jesus na Bíblia. E as 7 trombetas estão registradas antes dessa promessa e não depois. Vamos nos preparar. Preparar como, pastor? O de sempre. E nunca vai ser cansativo. Oração, meus irmãos. Compromisso com Deus. Aliança com Deus. Fazer parte de tudo aquilo que envolve a sua vida com Deus. De tudo aquilo que envolve o seu compromisso com Deus. Faz parte do seu compromisso com Deus o ciclo de oração, venha. Faz parte do seu compromisso com Deus a reunião com os homens, venha. Faz parte do seu compromisso com Deus estar aqui terça, sexta e domingo, venha. Meus irmãos, precisamos nos preparar. E nos preparar para o pior. Até quando a gente vai ficar só assistindo pela televisão as coisas acontecendo e ficarmos nesse comodismo? Ah, está muito longe. É lá no sul do Brasil, é lá no Japão, é nos Estados Unidos. Aqui em Guaratinga está sossegado. Aqui em Guaratinga nós estamos em um paraíso. Temos que nos preparar, meus irmãos, porque quando as trombetas começarem a tocar, o que é paraíso vai deixar de ser paraíso. O que é sossegado vai deixar de ser sossegado. Meus irmãos, as cidades que foram destruídas pelas inundações lá no Rio Grande do Sul, se vocês verem as fotos de antes, uma cidade mais bonita do que a outra. Uma cidade mais vistosa do que a outra, coisa de outro mundo. Parecia que eram cidades da Europa, lá no sul, que são bem desenvolvidos. Está tudo flagelado. Mais de 200 mil carros, perda total. Imagine as casas. Quase 200 vidas. Rico e pobre sofreu. Eu vi um vídeo do prefeito da cidade. O prefeito da cidade desabrigado. Porque a casa dele, uma mansão, 2 andares, não sei quantos quartos, debaixo de água também. Rico e pobre, homem, mulher e criança, animais.
Foi a trombeta de Deus? Creio que ainda não, meus irmãos. Porque em cada leitura de cada trombeta, nós detectamos que eram flagelos em todo o mundo. Eram flagelos em todo o planeta. Ah, pastor, mas quem tem que ouvir essa palavra é quem está lá fora. Quem tem que ouvir esses alertas são as prostitutas, são os traficantes, são os bandidos. Quem tem que ouvir esses alertas, pastor, é quem não está dentro da igreja, não é isso não. Quem tem que ouvir esse alerta é quem está dentro da igreja. Aleluia. Quem está fora da igreja, meus irmãos, sabe o que tem que ouvir? Sair da minha boca e da sua boca: meu irmão, minha irmã, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, eu estou aqui para te ajudar. Prostitutas, traficantes, bandidos, quem está nas trevas tem que ouvir que Jesus Cristo cura, liberta e salva. E que se ele se arrepender, ele será salvo, ela será salva. Esse alerta, meus irmãos, é para as igrejas. Porque o livro de Apocalipse começa da seguinte forma: João, escreva às igrejas. O livro do Apocalipse é uma carta para a igreja, não é para o prostíbulo. O livro do Apocalipse é uma carta para a igreja e não para a boca do fumo. O livro do Apocalipse é uma carta para mim e para você, que recebeu Jesus como Salvador, para o nosso alerta, para o nosso despertar. Porque, meus irmãos, há uma grande chance de, quando essas trombetas começarem a tocar, a prostituta, o traficante, o bandido se converterem verdadeiramente e quem está na igreja continuar perdido. Porque vem para a igreja e volta para casa do mesmo jeito. Vem para a igreja, escuta a palavra, escuta os alertas, as exortações e não se posiciona a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus. Não se valva? É idêntico com aquela palavra de Segundo Crônicas 7:14. Alguém acha que está falando com o povo lá fora? Não. É para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e serei contigo. É da igreja. Desperta, ó tu que dormes. Levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. É para a igreja. O mundo sem Deus precisa ouvir uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos, crede no Evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz para te libertar e para te salvar, meu amado, minha amada. Mas a igreja tem que levar a exortação, porque Jesus Cristo está voltando. A igreja tem que abrir os olhos para os sinais. A igreja tem que se preparar para tudo aquilo que está escrito no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. É por isso que tem crente que tem medo do Apocalipse. É por isso que tem crente que tem medo desse livro. Não deveria ter, porque foi um livro ditado pelo próprio Jesus. Meus irmãos, Jesus não escreveu nenhum dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não foi escrito por Jesus. Foram os homens que estavam acompanhando Jesus, que anotavam tudo que Jesus falava e tudo que Jesus fazia. Mas Apocalipse, meus irmãos, do início ao fim, é Jesus falando. É Jesus falando para João, uma revelação para a igreja dele. E ele finaliza dizendo: eis que venho sem demora. Sabe por que Jesus disse isso, meus irmãos? Eis que venho sem demora. É justamente para nos alertar. Eis que venho sem demora. Arruma a sua casa, arruma o seu coração, conserta a sua vida, endireita a sua vida, dê glória a Deus, tenha atitude de crente, tenha atitude de servo e serva de Deus, dê testemunho. É por isso que ele diz isso: eu venho sem demora. Não fique dormindo, não fique brincando. Aleluia, Deus. Ah, meus irmãos, Jesus Cristo está voltando. Para onde nós estamos indo? Jesus Cristo está voltando. Para onde estamos caminhando? Jesus Cristo está voltando. Será que ficaremos? Que a começar da minha vida, que a começar da sua vida. Que a partir de hoje, meus irmãos, venhamos viver uma vida entendendo que esses 7 anjos já estão com a trombeta na boca. Pode ser que alguma dessas trombetas já tenha tocado espiritualmente, sim, possa ser. Mas acredite,
Não somente esses 7 anjos, mas aquele anjo que irá tocar a trombeta anunciando a volta de Cristo. Eu também creio que esse anjo, se ele ainda não estiver com a trombeta na boca, ele já está enchendo o ar de pulmões, já está enchendo o pulmão de ar para tocar a trombeta. Jesus Cristo está voltando. Vamos nos preparar para as lutas, para as guerras, para as tribulações, para o caminho estreito que será visível nesse mundo e, eventualmente, nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus Cristo, que vem sem demora. Amém?